Voltamos com o programa Adoção, um Exemplo de Amor, recebendo hoje as psicólogas Eliana Bayer e Solange Diwana. E agora vamos tratar da questão da revelação, como ela deve se dar para quem ainda não fez. Vamos dar algumas dicas. Se você ainda não teve coragem, por algum problema que a gente não tem como analisar, como você deve abordar essa questão? Existe uma idade certa para dizer isso? Bom, se ainda não teve coragem, a gente tem que pensar que idade tem essa criança, né? Se essa criança já tiver 4, 5, 6, a gente tem que entender por que essa pessoa ainda não contou. E talvez ela precise sim de um acompanhamento, uma ajuda profissional para tentar, né, tornar isso mais fácil para quando ela contar para a criança, contar de uma maneira também mais tranquila, né? Então não adianta dizer, não, vai lá e conte que já está tarde, aí a pessoa vai ponta de qualquer maneira. Atropela a criança. Aí atropela, e aí se ela contar de uma forma, né, muito ansiosa, de uma forma muito aflita, vai passar. Né? Mas é uma solenidade? Não. Não, pelo contrário, é natural. É ali no dia a dia. E as crianças dão oportunidades, elas dão oportunidades. Às vezes as crianças veem, por exemplo, um bebê mamando no peito. Aí acha aquela coisa assim, né? Eu estava na Como? Tá mamando no peito? grávida. Eu também mamei no peito, neném mama no peito. E aí esse tipo de assunto já é um assunto que abre uma porta para se falar de como mamou, se não mamou, de que jeito foi, por quê, entendeu? Todos os assuntos levam. Agora, normalmente as crianças também, muitas vezes perguntam, né, em momentos complicados. Eu já tive uma história que perguntou dentro do elevador, mas por que eu não nasci da sua barriga? Aí o elevador cheio e a mãe, assim, deixa a gente sair daqui que eu lhe falo. E às vezes as crianças também ficam querendo perguntar e na hora que sai de uma forma inadequada. Então, se ainda não conseguiu contar, por favor, tenha cuidado, procure os grupos de apoio, discuta o assunto, procure uma ajuda profissional e tente trabalhar em você, adulto, por que não conseguiu contar. E aí, quando conseguir contar para essa criança, vai contar de uma forma natural, contando uma história que é a história dela, quando eu queria muito. Que essa história também a gente tem que pensar que ela antecede em muito a história do desejo, da preparação. Sim. A chegada da criança, né? Se for uma pessoa sozinha, né? Por que não tinha um relacionamento e por que quis um filho naquela idade, não em outra, em que momento da vida foi, por que foi. Se for um casal, se tentaram ter filhos, se não conseguiram, de quem era a impossibilidade, como é que foi. E essa é uma história que antecede a chegada da criança. E se ele souber que essa história é uma história de amor, de desejo, uma história de busca, é uma história linda, que tem que ser contada, comemorada, revelada, falada, mostrada, registrada. É uma história tão bonita que por que a gente vai esconder uma coisa tão bonita? Exatamente, por que você tem que esconder o belo? Pois é. Não é? E diz uma coisa, meninas, é verdade que toda criança, no fundo, sabe que é adotada? Você concorda? Olha, do ponto de vista psicológico, sim. Sabe. Com certeza. Tem uma memória. Tem uma memória. Tem uma memória. De vez em quando eu verifico questões que nunca tinham, digamos, acontecido no âmbito dessa família e que parecem remeter alguma coisa lá para trás. Então eu fico realmente nessa dúvida. Existe essa memória do que aconteceu antes? Olha, os estudos mostram que sim, né? Não se pode provar claramente, mas cada vez mais a gente entende que existe uma memória, sim, uma memória corporal. E de qualquer maneira, mesmo que eu não consiga provar que existe essa memória, né, ao longo do relacionamento, esse não dito, ele fica gritando no ouvido, esse não dito sobre a origem da criança. Então, isso vai ser uma verdade que, se não for falada, vai fazer mal. Se for escondida, se for velada, vai fazer mal, vai virar sintoma, vai virar dificuldade de relacionamento, desencontro. Então, o melhor sempre é lidar com a verdade. Sempre. Sempre, com naturalidade. É isso que a gente fala. E assim, a criança, ela vai voltar a perguntar, muitas vezes você contou para a criança, ela pergunta, ela está perguntando de novo. Ela está perguntando por quê? A criança vai amadurecendo e ela precisa de mais elementos para montar o quebra-cabeça dela, sobre a identidade dela, sobre a origem dela.
Isso é bom, né? Isso constitui a identidade, é importante que ela pergunte muito. É isso que a Eliana está falando, é muito importante, porque às vezes as pessoas contam e acham assim, não, já Acabou, contei, já me lembrei. acabou. É, Né? pois Não, é. mas essa é a construção de uma história, ela vai voltar, e cada vez que voltar, ela vai voltar com uma pergunta mais complexa, uma pergunta... É o né? sinal da elaboração mental que ela está fazendo daquele fato da vida dela. Eu entendo isso, eu já passei por essas questões, né? De vez em quando volta uma pergunta que a gente nunca imaginou que seria feita e assim... Então, é um sinal de que está dando errado. Não, é um sinal de que está se pensando no assunto. Isso, e no momento mais impróprio, às vezes dentro de um táxi. É. Então, aconteceu assim, assim, assim. Não, filha, aconteceu dessa forma. E trato naturalmente, tento não tratar exatamente como um segredo, porque nunca foi. E verifico também que, às vezes, a questão dessa filiação, desse pertencimento, é tão bem elaborado que esquece que é adotada. Sim. Porque Exatamente. também não vai ficar pensando nisso o dia Exato. inteiro. E eu acho que não tem que pensar Tem que mesmo. pensar no resto em outra coisa. Você tem muita coisa para pensar na Exato, vida. Você não filha. pode passar 24 horas, porque da mesma maneira que o filho biológico não passa 24 horas do dia pensando no dia em que ele nasceu, se ele mamou no peito, sabe? Esse assunto, ele é substituído por outros. A gente Exatamente. vai vivendo a vida da gente. Tem o coisas dia mais inteiro. importantes na vida do que Na verdade, pensar o nisso. assunto que volta, que fica ali mal parado, é o assunto que não foi resolvido. Exato. É, eu acho importante também a gente marcar que esse filho, ele não é adotado, ele foi adotado. Exatamente. Ele foi. É. Agora ele é filho. é E filho. ponto. Uhum. Né? E me incomoda muito quando eu leio uma matéria de jornal, de revista, fulano e seu filho adotivo. É terrível, Pois é, terrível. pô. É preconceituoso. Virou adjetivo. Adjetivo preconceituoso. Exato. O pior de tudo é aí que ela isso. falou, a adoção foi a forma como ele chegou à sua vida. Depois que ele chegou, ele se igualou a qualquer filho, ele é filho. Exatamente. A gente tenta, né, fazer com que a mídia entenda, né, os veículos de comunicação entendam que tem que ter uma ética na abordagem da adoção. Ah, existe ainda muita curiosidade em torno desse tema. Mas é uma curiosidade um tanto quanto mórbida, sabe? Eu acho que a gente... Porque ela também tem um quê de preconceito. Sim, tem um quê muito forte de preconceito e que, em pleno século XXI, infelizmente volta à tona, ou em forma de novela, ou em forma de reportagem, ou em forma de entrevista. A verdadeira mãe. A verdadeira mãe, exatamente. Verdadeira mãe. Olha, esse é um termo assim que me ofende, me agride. Exatamente. Verdadeira mãe. É, porque aí parece que existe uma falsa mãe, né? Lógico, Exatamente. não é o contrário de verdadeira, é falsa. Não, isso e os pais mesmo detestam essa palavra, odeiam, e é triste, né? Então eu acho que a gente tem que colocar a verdade sempre, desde o início, mas com todo respeito. Exatamente. E verdadeira mãe é aquela que cuida, é aquela que cria, é aquela que ama, é aquela que dá a base para que aquela criança se torne um adulto feliz, pleno e consciente. Então, com esse fecho, encerramos o nosso programa Adoção, um Exemplo de Amor, agradecendo a presença das psicólogas Eliana Bayer e Solange Diuana. Obrigada.